MPLA lidera quando estão apurados perto de 87% dos votos das eleições em Angola. UNITA contesta dados da Comissão Eleitoral. O ataque russo numa estação ferroviária da Ucrânia no dia da independência do país matou 22 pessoas e deixou dezenas feridas. A ONU acredita que a inspeção da central nuclear de Zaporizhzhia pela Agência Internacional de Energia Atómica possa acontecer em breve. Etíopes inquietos com o retomar dos combates na região separatista do Tigré, no norte da Etiópia. O Movimento Popular de Libertação de Angola surge como vencedor nos mais recentes resultados oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, mas a oposição angolana contesta os resultados. Segundo os últimos dados publicados pela CNE, com 86,41% dos votos apurados no Círculo Nacional, o MPLA surge para já como vencedor das eleições. O partido do presidente João Lourenço é acreditado com 52,8% dos votos, contra 42,9% para a UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola. Os mais recentes números da Comissão Eleitoral aproximam-se agora dos valores já avançados durante a noite pela televisão pública de Angola, que colocava a formação no poder na frente com mais de 53% dos votos. Um porta-voz da CNE classificou a votação de quarta-feira em Angola como um sucesso retumbante numa jornada eleitoral que decorreu sem grandes incidentes. No entanto, a UNITA, liderada por Adalberto Costa Júnior, já contestou esta manhã os dados oficiais divulgados pela Comissão. O número 2 do partido da oposição afirmou que dados recolhidos pela própria formação apontam para uma tendência de vitória da UNITA. O dia seguinte às eleições em Angola vai ser longo. A batalha dos números começou. Os eleitores acorreram em massa às urnas e agora esperam resultados fidedignos. João Pesaro Monteiro, Euronews, Luanda. Subiu para 22 o número de mortos vítimas do ataque de mísseis russos a uma estação ferroviária na Ucrânia, no dia em que o país celebrava o 31º aniversário da independência. Para além dos mortos, há dezenas de pessoas feridas. 4 carruagens de comboio foram atingidas na estação de Chaplin, uma cidade a cerca de 110 quilómetros a oeste de Donetsk. O país receava ataques russos particularmente graves neste dia da independência, que também marcou o 6º mês da invasão russa e da guerra. Nesta data de grande simbolismo, o presidente Zelensky deixou a seguinte mensagem aos ucranianos. A nossa independência não terminou e não terminará. Teremos o dia da independência no 32º e no 33º aniversário e todos os seguintes enquanto a terra durar, a Ucrânia para sempre. Ela só ficará mais forte a cada dia e absolutamente todos no mundo compreendem isso, desde o Conselho de Segurança da ONU a todas as capitais, sem exceção. A guerra não possibilitou grandes comemorações ou reuniões públicas, mas os heróis não foram esquecidos. Volodymyr Zelensky aproveitou a data para homenagear os soldados ucranianos. Algumas medalhas foram atribuídas a título póstumo e recebidas por membros das famílias de soldados caídos em combate. A ONU está otimista sobre uma inspeção para breve da central nuclear de Zaporizhzhia pelos técnicos da Agência Internacional de Energia Atómica. Os responsáveis da Agência das Nações Unidas e da Agência Estatal Russa de Energia Nuclear, Rosatom, reuniram-se na quarta-feira em Istambul. O diretor-geral da IEA, Rafael Grossi, referiu no Twitter importantes discussões técnicas da missão iminente da agência, enquanto a Rosatom escrevia no seu site que os russos prestariam apoio logístico à missão de peritos assim que a situação militar no local o permitisse. As forças russas ocupam a central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa desde março, pouco depois do início da invasão da Ucrânia. Os ataques na zona da central intensificaram-se nas últimas semanas. Rússia e Ucrânia têm-se acusado mutuamente, fazendo crescer os receios de uma catástrofe nuclear. Moscovo tem rejeitado os apelos internacionais para criar uma zona desmilitarizada em torno da central. O presidente Zelensky propôs que o controle da central nuclear de Zaporizhzhia fosse transferido para a Agência das Nações Unidas.
No dia em que a Ucrânia celebrou 31 anos de independência, dezenas de ucranianos, maioritariamente mulheres e crianças, reuniram-se em Lisboa para assinalar a data. Um dia que deveria ser de alegria, mas que é marcado por 6 meses de luta contra a invasão russa do país. A escritora Ana Burban foi uma das ucranianas que fugiu da guerra para a capital portuguesa. Pela primeira vez está longe de casa, o que é difícil. Na Ucrânia deixou os pais e outras pessoas que lhe são queridas. Mas acredita que quando tudo terminar e regressar à Ucrânia com os seus filhos, tudo será como antes. As celebrações decorreram em Belém, local onde existe um busto do poeta ucraniano Taras Shevchenko, uma inspiração neste momento particular, já que lutou durante 24 anos para conquistar a sua liberdade. Liberdade que estes ucranianos, a maioria radicados em Portugal, acredita que vai conseguir manter, em alguns casos reconquistar, ainda que o preço a pagar seja elevado. Foram retomados os combates no norte da Etiópia entre as forças governamentais e os rebeldes separatistas do Tigré. Os residentes na capital, Addis Abeba, reagem com consternação ao regresso da violência, que põe fim a um cessar-fogo de 5 meses e compromete os esforços da paz. Tínhamos esperado que estivessem prontos para a paz, mas agora a nossa esperança foi-se. Se começarem a guerra, isso não será bom para a Etiópia e para o povo do Tigré. Aqueles que pegam nas armas não estão a pensar no povo. Os dois lados do conflito acusam-se mutuamente de terem rompido a trégua. Estes são os primeiros combates assinalados desde março, altura em que foi alcançado um cessar-fogo que permitiu levar ajuda humanitária à região devastada pela guerra e pela fome. A menos de 3 meses das eleições intercalares, o presidente Joe Biden anunciou o perdão de parte da dívida de milhões de estudantes americanos que contraíram empréstimos para o acesso ao ensino superior. Durante a campanha eleitoral assumi o compromisso de proporcionar um alívio da dívida estudantil e hoje honro esse compromisso. Usando a autoridade que o Congresso concedeu ao Departamento de Educação, perdoaremos $10 mil em empréstimos estudantis pendentes. No caso dos alunos com dificuldades económicas, o perdão poderá chegar aos $20 mil. Este tipo de créditos são uma pedra no sapato de milhões de cidadãos. Politicamente foi uma questão realmente espinhosa para o presidente Biden. Os republicanos opõem-se a qualquer forma de anulação da dívida estudantil. Dizem que há uma espécie de esmola injusta. À esquerda, as opiniões são variadas. Os mais radicais são os grupos que dizem que 50 mil é o mínimo que o presidente Biden deve perdoar por pessoa. Para serem elegíveis a esta redução, os rendimentos têm de ser inferiores a $125 mil por ano ou 250 no caso das famílias. O pagamento destes empréstimos tinha sido temporariamente congelado devido à pandemia de Covid-19. A Justiça condenou o Condado de Los Angeles a pagar à viúva de Kobe Bryant uma indenização de $16 milhões por causa das fotos tiradas pelos socorristas no local da queda do helicóptero que matou o basquetebolista e a filha. As fotos terão sido mostradas a terceiros. Chris Chester, que perdeu a mulher e a filha no acidente, receberá $15 milhões. A Junta Escolar de Uvalde, no Texas, votou por unanimidade o despedimento do chefe da polícia responsável pela segurança a quando do tiroteio em que foram mortas 19 crianças e 2 professoras. Pedro Arredondo é acusado de não ter respondido a tempo. Segundo a investigação, os agentes, sob as suas ordens, demoraram 77 minutos a intervir.
O diretor da Agência Nacional da Polícia do Japão demitiu-se por causa do atentado que custou a vida ao ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Itaru Nakamura disse que a sua demissão se deve às falhas graves do dispositivo de segurança que levaram a um resultado grave. Shinzo Abe foi assassinado a tiro durante uma ação de campanha eleitoral na cidade de Nara a 8 de julho.